Provérbios 27, versículo 5, diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Vou ler novamente. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Pai, essa é a tua palavra. Por si só, Deus, ela é poderosa para transformar o nosso coração, para mudar a nossa vida. Mas mais uma vez, ó Deus, fale conosco através da tua palavra, que possamos receber, ó Deus, do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto nos mostra uma realidade que o sábio Salomão está trazendo. Melhor é a repreensão franca. O que é repreensão? O que é, gente? Repreensão é exortação, chamar a responsabilidade. Melhor é a repreensão franca. E o que é repreensão franca? É aquela que a gente fala e faz olhando o olho no olho, do que o amor encoberto. Tem muita gente que não repreende porque diz o seguinte: eu não repreendo porque eu amo. Eu não repreendo porque eu gosto demais. E aí deixa as coisas acontecerem, e vai acontecendo e não há uma repreensão. E aí o sábio Salomão está dizendo: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. E alguém diz assim: eu não repreendo, ou eu não falo, porque senão pode causar feridas. Ele também tratou sobre isso. Leais são as feridas feitas pelo que ama, do que os beijos de quem odeia. Falando sobre isso, é tão importante a gente entender algo. A gente entender que tratar do uso de disciplina, tratar do uso de cuidados, vem falar de algo que é primordial. E a Bíblia diz o seguinte ainda, a palavra do Senhor, ela diz ainda em Provérbios 15, que ela diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Porém, nós temos que entender algo. Nós temos que entender que nós precisamos, sim, olhar olho no olho, chamar as responsabilidades, mas nós precisamos fazer isso com amor. Agora, quem ama falsamente são como beijos enganosos. Quem ama falsamente não repreende na hora em que precisa repreender. E nós precisamos então tomar um grande cuidado com a nossa história e com a nossa vida, porque a nossa vida, ela é direcionada ou ela é guiada por um pequeno membro que nós temos no nosso corpo, e que o apóstolo Tiago nos chama muita atenção sobre esse membro chamado língua. Abra comigo a sua Bíblia, Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. O versículo 1. Se a repreensão, que a palavra está dizendo, ela vai causar feridas, ela vai causar talvez dores, mas é a repreensão franca, ela vai trazer também cura, porque em alguns momentos traz tristeza, mas em alguns momentos traz alegria. Por isso, com uma
grande responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, como líderes, como pastores, nós precisamos sim tratar de um assunto que é primordial e chamar as responsabilidades. E o apóstolo Tiago diz assim no capítulo 3: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber o maior juízo. Por isso eu acabei de dizer que, como líderes, temos que tratar com mais responsabilidades. E aí ele continua: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas aconteçam. Acaso pode jorrar do mesmo lugar, do mesmo lugar, o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. O apóstolo Tiago vem trazendo uma lista de responsabilidades. E é exatamente sobre isso que eu queria falar com os irmãos em rápidas palavras essa noite. Porque ele trata e ele vem dizendo, olha, ninguém consegue domar a sua própria língua. Nós conseguimos domar todos os tipos de animais. Todos. Não existe nenhum animal que o homem não domou até hoje. O elefante, um bicho daquele tamanho, você vai no circo, ele está amarrado com uma cordinha tão fininha no tornozelo e amarrado numa estaca. Verdade ou não é, irmão? Você acha que o elefante não sabe da força que ele tem? Se ele pudesse, ele arrebentava só com um levantado de uma pasada dele, ele vai arrebentar a estaca, todo mundo, e parte para cima e arrebenta tudo. Por que ele não faz? Porque ele aprende ficar só até ali. Você sabia que existe pulgas domadas? E pulga faz o quê, irmão? Pulga faz coceira e faz outra coisa. Serve para fazer a gente coçar e pular. Pulga não serve para mais nada. Aliás, deve servir. Aí, quando chegar no céu, a gente vai perguntar para Deus. Deus vai responder, porque até hoje eu não entendi. Então, a pulga, ela pula. E aí, houve alguém que domou uma pulga. Domou uma série de pulgas. E ele foi fazer a domação dessas pulgas. E ele chegou a uma conclusão. Colocou as pulgas dentro de uma caixa e tampou a caixa. As pulgas que estavam ali dentro pulando. Porque o que elas fazem é pular. E ela pula, só que a caixa tampada, o que acontecia com a pulga? Ela batia na tampa. Pulga é pulga, pulga não é burro. Aí ela entendeu algo, ela entendeu que ela tinha um limite para pular. Aí, com o passar do tempo, ele foi lá, tirou a tampa, o que aconteceu? As pulgas não pulavam para fora da caixa. Por quê?
Porque a pulguinha entendeu que ela podia pular só até certa altura. Ela não sabia mais que ele tinha ido lá e tirado a tampa. O ser humano doma os animais. Está aqui, o apóstolo Tiago disse: pois toda espécie de fera, aves, répteis, seres marinhos, tudo se doma. Tem sido domado pela raça humana. Porém, o que não se doma é o próprio homem. O ser humano não é domável. Se existe essa palavra, né? Domável. O ser humano, ele é, e o profeta Jeremias, conhecendo o ser humano, ele relatou e disse assim: enganoso é o coração do homem. Se você chegar para Pedro e perguntar: Pedro, o apóstolo Pedro, Pedrão, você negou Jesus, ele vai dizer: eu me arrependo amargamente. Pedro, mas você, ele falou assim: olha, se eu tivesse normal hoje, eu não faria isso. Se você puder perguntar para Judas, Judas se arrependeu, ele veio, ele teve um remorso, ele devolveu o dinheiro. Ele iria dizer: eu não venderia Jesus mais, eu não faço isso mais. Mas por que houve essas situações todas? Por causa exatamente do membro que nós não domamos, chamado língua. Existem algumas máximas lá do lado de fora dizendo assim: comigo é assim, pastor, bateu, levou. Já ouviu essa por aí fora? Eu não levo desaforo para casa. Pastor, comigo é assim, é olho no olho, dente por dente, e eu topo. Pastor, o negócio comigo é um detalhe. Eu dou uma boiada para não entrar eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Gente, tudo isso é proveniente da língua. Aí existe algo, tem gente que abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo, com a mesma língua. Houve uma história de uma mulher que ela era lavadeira. Nada contra a lavadeira, é só uma história, pelo amor de Jesus. Essa mulher, ela está lá no rio lavando, e o diabo, a Bíblia diz que o diabo, ele se apresenta como anjo de luz. O diabo apresentou para aquela mulher, é uma história, viu, meus irmãos? Apresentou para ela, e ele chegou e disse assim: olha, eu vejo que você está lavando, é a roupa dos meus patrões. Minha patroa trabalha muito, meu patrão trabalha muito, e eu lavo, e eu cuido e tal. E o diabo começou a conversar com aquela mulher, ele disse assim: olha, eu tenho uma situação seguinte, eu tenho observado o casal que você trabalha para eles, e eu tinha uma missão de destruí-los, mas eu não consigo destruir. Aí ela olhou e falou assim: quem é você? Ele falou assim: eu sou o diabo. A mulher olhou para ele e falou assim: mas você está fazendo um serviço errado. Ela falou assim: você quer ver como destrói? Ele falou assim: quero. Falou: então fica observando. Ela foi embora para casa, chegou em casa, chamou a patroa e disse assim: patroa, descobri uma coisa. Língua. A patroa olhou para ela e disse assim: o que você descobriu? Ela falou assim: descobri que o seu marido está te traindo. O apóstolo Tiago disse aqui, meus irmãos, que com ela, esse membro, nós podemos incendiar um bosque, uma floresta. Ela chama a mulher e diz: olha, o seu marido está te traindo. Ela falou: será? Não, sério? Eu vi ele com outra mulher. E tem um detalhe: você fica esperta, porque ele falou que vai te matar essa noite para ficar com essa mulher. Ela falou assim: mas como? Olha, não sei, mas ele vai te matar. Eu vou fingir que estou dormindo, vou ficar quietinho. Veio para o marido, chegou e disse assim: senhor, deixa eu te falar uma coisa, olha, eu descobri que a sua mulher está te traindo. O marido olhou e falou assim: como assim? Então, está te traindo. E tem um detalhe: ela falou que essa noite, para poder ficar com o amante, não ter nenhum problema, ela vai ferver uma água e vai jogar uma água quente dentro dos seus ouvidos. Ele falou assim: não, então fique esperto.
Se eu fosse você, levava uma faca para debaixo do travesseiro. E você vai ver que você vai precisar dessa faca para se defender. Ela volta na patroa e diz assim: patroa, deixa eu te falar uma outra coisa. Hoje à noite, você faz algo. Deixa o seu marido ir dormir primeiro. Vai lá e faz um chá bem quente. E vem com a chaleira para colocar na xícara que você colocar, que eu vou deixar em cima do criado. Para você jogar essa água dentro da xícara e dar um chá para ele. Para você amenizar a história. Para você poder não ver que ele vai ser mais amaciado e ele não vai matar você. Ela, tudo bem. Chegou a noite, o casal todo assim, um com medo do outro. Aí de repente o marido foi dormir, passou a mão na faca, enfiou debaixo do colchão, debaixo do travesseiro. A esposa levantou e disse assim: vou à cozinha. Ele disse: essa mulher vai pôr água para ferver. Ela levanta, vai lá, bota a água para ferver no canecão. E ela vem, depois que a água ferveu, a mulher tinha deixado o copo para colocar o chá, para fazer um chá, porque ela tinha tramado tudo. E aí ela vem com a caneca, com o canecão, para poder colocar a água fervendo. Aquela mulher tinha dito para o marido o que, gente? Ela vai jogar uma água fervendo nos seus ouvidos. Quando ela vem com o canecão, criado aqui, o marido deitado, quando ela vem para poder jogar, o marido já levantou com a faca na mão. Aí houve aquele alvoroço, aquela briga. E ele diz: você vai me matar com essa água? Ela disse: não. Ele falou: vou e tal. E aí ele partiu para cima da mulher e deu 3 facadas na mulher. Quando ele deu as facadas nela, que ela está no chão, ele correu, pegou, abraçou ela e disse para ela assim: por que você ia me matar? Ela falou: não, eu não ia te matar. Fulana falou comigo que você iria me matar com essa faca. A mulher desfalece e morre. Ele fica tão pesado a mente que ele vai lá e tira a sua própria vida. Aquela lavadeira volta no outro dia lá para o córrego. Quando chega, coloca ali as coisas, está lavando, o diabo se aproxima. Quando o diabo se aproxima de novo, ela olha para ele e falou assim: viu? Ele falou assim: estou pasmo com a sua atitude. Nem eu tinha tanta inteligência para o mal como você teve. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, que a nossa língua, ela tem poder para destruir. E nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo bem claro: ela não somente destrói o próximo, como destrói a nós mesmos. Ela não somente destrói aqueles que estão em nossa volta, mas ela pode incendiar uma floresta. O desequilíbrio nessa área tem levado muita gente ao fracasso. O desequilíbrio tem levado pessoas a perder a razão, perder a vida. No mundo, eu morei numa das maiores favelas de Belo Horizonte. E lá dentro da favela é considerada X9. Sabe o que é o X9? X9 é aquele que não guarda a língua dentro da boca. Uma irmã da nossa igreja, lá do bairro, um dia apareceu escrito no portão dela: X9. Correu na igreja me procurar: pastor, pelo amor de Deus, pincharam no meu portão. Eu falei: guarda a língua dentro da boca que ninguém pincha. Filho daquela mulher envolvido com drogas. Aquela mulher ficava todos os dias sentada na rua, conversando o que não devia. Foram lá e escreveram. Irmão, eu fico olhando. Lá fora, no mundo das drogas, o X9 morre. Eu fico pensando, se existisse X9, se existisse essa situação lá do mundo do crime, se existisse isso no meio de crente, tinha muita gente morta. Afinal de contas, existe. Tem tanta gente morta que está andando com os pés, mas não sabe que está andando. Através das palavras revelamos o nosso caráter. Através das palavras revelamos a nossa maturidade, o nosso interior.
A grande influência desse pequeno membro, ele é como um leme que mexe o navio. Que mexe o navio. Ele tem poder para governar. Poder para governar. É como uma pequena fagulha, tem poder de destruição. É como um chicote, tem um poder de tortura. E até uma brincadeira que as pessoas falam e dizem, a língua é o chicote do corpo. Nós temos que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Eu era um camarada muito sisudo, irmão, muito folgado. Achava que era crente, achava que filho de pastor. Não vou falar da igreja que eu era. Mas achava que só eu. Não, eu estou pronto para ir para o céu. Pregava em alguns congressos, ia para alguns lugares, chegava lá com o narizinho empinado, todo assim, sabe? Cheio, tipo Mauricinho, todo, né? Todo cheio de história. Um dia minha cunhada disse para mim assim, Anderson, por que você não vai para a igreja da Lagoinha? Eu estava vivendo uma série de coisas. Eu olhei para ela e disse assim, se eu algum dia for... Não, eu disse assim, olha, nunca na minha vida, se algum dia existir só a igreja batista da Lagoinha na face da terra, eu deixo de ser crente. Deixa eu beber uma água aqui. Se tiver só Lagoinha na face da terra, eu deixo de ser crente. Ela olhou para mim e falou assim, então tá bom, beleza. 3 meses depois, o negócio virou uma bagunça. Eu saio, já contei aqui para você, fiquei 4, 5 meses afastado, fora da igreja. Onde foi que eu achei um refúgio, irmão? Você estava lá? Aonde eu dizia que se for só essa igreja que existir, eu deixo de ser crente. Eu acho que Deus deve ter olhado e falado assim, vou completar. A língua é o chicote do corpo, vou te dar umas lampadas para você aprender. Lá vai eu, irmão. Não aprendi a lição não, gente. Estou lá numa boa, né, liderado pelo pastor Emerson, um negão de 2 metros de altura, um cara super 10, super bacana. Um dia o pastor Emerson olha para mim e fala assim, Anderson, está vendo o Rodinei? Eu olhei e falei assim, tô. Baixinho, invocado. Eu olhei e falei assim, o que é que tem o Rodinei? Ele falou assim, cara, você tem assim o estilo certinho para trabalhar com o Rodinei. Olha a linguinha de novo, irmão. Falei, nunca que eu vou trabalhar com esse homem, Deus me livre. Deus olhou e falou assim, chicote de novo. 3 meses depois estava eu lá, trabalhando junto com o Rodinei, na igreja, e fiquei 9 anos. Até 2 meses atrás, quando mudou a regional, o pastor Márcio mudou, e a gente teve que mudar. Pastor, e daí? E daí, meu irmão, cuidado para não dizer que dessa água não bebo. Que você pode beber a água da cisterna toda. É assim que funciona. A gente não pensa no que está falando. E nós temos que pensar. A Bíblia diz assim, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Nós podemos abençoar, nós podemos amaldiçoar, nós podemos governar, nós podemos trazer tortura psicológica, emocional e tantas coisas mais. O pai olha para o menino e olha para o menino que está fazendo, eu vou arrebentar você, vou acabar com você, e você vai ver. E então o menino fica assim, a língua pode trazer problemas emocionais. Mas a língua ainda pode trazer algo, meu irmão. A língua pode marcar o coração. Tem gente com o coração marcado por causa da linguinha. Salmo de número 45, versículo 1, olha aí o que diz, deixa eu ler para você, olha, Salmo 45, 1 diz, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Ao rei consagro o meu coração, a minha língua é pena de um habilidoso escritor. Meu irmão, deixa eu te falar algo. A língua ela pode trazer uma habilidade para o escritor, para o bem como para o mal. A palavra diz que a língua é como navalha, poder para cortar
relações. Tem gente que está igual as brincadeiras de criança, há alguns anos atrás. Não faz muito tempo, é uns 5 anos atrás aí que eu era criança. E aí aquela brincadeira, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Quem já brincou disso aí? Aí, todo mundo. Belém, Belém, que Belém, Belém, o quê, irmão? Poder para cortar relações. Tem gente que não conversa com o outro por causa de quê? Há um programa na televisão, Destilando Veneno. Tem isso aí na televisão. É uma repórter que vai para poder fazer o quê? Para poder falar mal dos outros. Poder, meu irmão, para poder cortar relações. Olha aí, Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios 16, versículo 28. Deixa eu mostrar para você. A Bíblia diz assim, ó. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio. O que cerra os lábios por sábio. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio. A gente precisa saber a hora de falar, a hora de ficar calado. Lembra de Davi e Golias? Chegou a hora de Golias falar, porque não tem homem, porque eu vou matar, porque eu vou te dar as aves do céu ao seu corpo. Davi, caladinho. Meu irmão, tem a hora certa de falar. E a gente ainda tem que saber o que vai falar. Davi ouviu o que Golias ia fazer com ele. Ele não falou o que ia fazer com Golias. Ele foi dizer assim, olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, com tudo isso aí. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente tem que saber falar. Porque senão perde relações. A Bíblia ainda diz que é como uma espada afiada, arma de guerra, de curta distância. A Bíblia é tão boa que ela traz relação para tudo. Veja aí Salmo 57. Meu irmão, eu gosto da Bíblia por causa disso. Salmo 57, versículo de número 4. Olha que coisa impressionante. Diz assim, olha. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada é a sua língua. Espada afiada é a sua língua. Seus dentes, é perto. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Tem uma coisa que é considerada a arma de curta distância. Quem trabalha na área de segurança, ou quem estudou alguma coisa sobre isso, vai saber. A arma de curta distância é chamada de punhal. E punhal, eu nunca vi ninguém que foi morto com punhal pela frente. É sempre pelas costas. Deixa eu falar uma outra coisa. Isso é arma de covarde. Tem gente que é tão covarde que está apunhalando os outros pelas costas. Linguinha afiada. Fala, meu irmão, fala o que não deve. Calma seu coração. Deixa falar. Deixa falar. O que você não pode é se juntar. Tem gente que se junta. E aí, a fogueira começa a acender. E espalha. É como uma flecha. Arma de longa distância. Olha aí, Jeremias capítulo 9, versículo 8. Jeremias, profeta Jeremias relatando capítulo 9, versículo 8. Olha o que diz a palavra. Jeremias 9:8, flecha mortífera é a língua deles, falam engano, com boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas.
Mas olha, meu irmão, é assim que funciona. Gente, desde que Jeremias viveu anos antes de Cristo. Antes, bem antes. Desde a época de Jeremias já sabia decifrar alguém enganoso. Alguém que enganava. Na frente, meu irmão, eu te amo, maravilha. Quando vira as costas que saem, odeia essa pessoa. Nossa, que cara chato. Que sujeito enjoado. E não sei o quê. As pessoas só não falam assim de pastor. Pastor é amável. O pobre coitado do pastor, meu irmão, ele é tido por todos e quaisquer tipo de problema. Se chover, é culpa do pastor. Quem mandou esse pastor está orando para chover. Se está seco, esse pastor não é espiritual. Por que ele não ora para chover? Se o pastor vem desse jeitinho que eu estou aqui hoje, todo bonitinho, isso é roupa de pastor estar na igreja pregando? Pastor tem que andar de paletó e gravata. Aí você já olhou? Se o pastor anda, nada contra o Fusquinha e contra a Brasília. Mas se ele anda de Brasília ou Fusquinha, esse pastor, como que esse pastor pode falar de prosperidade? Olha o carro que ele anda. Mas se ele anda numa Mercedes, esse pastor está roubando. Se ele anda em Peugeot, então é complicado. Se ele deixa a barba crescer, isso é pastor de bode. Pastor bode, barbudo. Se ele rapa a barba, esse pastor está com treta, está querendo se mostrar para alguém. Rapou a barba por quê? É assim, irmão. Eu tô falando sério, gente. Eu tenho 25 anos que eu sou pastor. Tem 25 anos que eu estou rodando aí. Tem 25 anos. Eu sei o que eu estou falando. As pessoas, elas almoçam arroz, feijão, carne, bife, batata frita, salada. O pastor e a mulher dele. Você já parou para observar que o pastor não tem nome? É o pastor. Já observou que a filha de pastor também não tem nome? Tem até um filme chamado Filha do Pastor. É a filha do pastor. Filha do pastor, quando é pequenininho, irmão, não pode nem andar na igreja. Olha a filha do pastor fazendo bagunça. Eu, quando era menino, os diáconos vinham pegar na minha orelha, levantava eu quase assim, ó, e me colocava sentado. Você é filho do pastor, menino? Fica quieto. E ser filho do pastor deixou de ser menino, gente? É assim que funciona. Mas as pessoas não falam de pastor. Não, aqui em Vila Velha ninguém fala de pastor. Só lá no Rio Grande do Sul que fala de pastor. Né? Para lá fala, aqui não fala. Lá fala. Cariacica também costuma falar, de vez em quando. Gente, e sabe o que eu observo? É que tem muita gente que dá vazão para esse tipo de conversa, para esse tipo de coisa. Meu irmão, eu aprendi algo com o pastor Márcio. Pastor Márcio é um velhinho fantástico. Ele diz o seguinte: gente, você já viu águia alimentar de qualquer comida? A Bíblia diz assim que nós somos águia, mas os que esperam no Senhor é como águias. Águia não se alimenta de qualquer comida não, meu irmão. É urubu, e por isso que eu não torço para aquele time, sabe? Do urubu. Aquele time do urubu. É profético isso aí, não pode, irmão. Não pode, gente. Não pode. E também não torço para o outro, porque a Bíblia, o Salomão, o homem sábio, disse assim: olha, tirai a raposinha do vosso meio. Também não pode. Gente, eu fico observando umas coisas. Eu fico observando que as pessoas não estão medindo nesses últimos dias as consequências das suas palavras.
Sabe o que é a Bíblia? O Senhor chamou Abraão e disse assim: Abraão, fica aqui, fica em pé aqui. Abraão ficou, Deus olhou: vou te dar uma nação através do seu filho. Ele olhou e falou: Deus, nem menino eu tenho. Deus, eu já estou com, antes da promessa, né, 20 e tantos anos depois que Isaac nasceu. Ele falou: Senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, o negócio está, ó, eu não estou muito bom não, já estou com quase 80 nas costas, Deus. Deus falou assim: fica tranquilo. Quando deu 100 anos, o cara ganhou o menino, a mulher tinha 90. Ele falou assim: eu vou te dar uma nação por causa da sua postura. Agora escuta bem, Abraão. Ele falou: tá, Senhor, pode falar. Depois dessa aí eu acredito em tudo. Deus falou com ele: quem te abençoar, meu irmão, não é quem Abraão abençoasse, não. Não é quem Abraão abençoar. Quem te abençoar será abençoado. Eu fico olhando algumas coisas, não é porque eu sou o pastor, não, meu irmão, mas as pessoas perderam o senso de como é que eu posso dizer? Não é de do temor mesmo, vamos usar. As pessoas perderam o temor. Agora vou dizer uma coisa para você: tem algumas pessoas da minha classe, pastor também, que não merece respeito nenhum também não. Tem uns por aí que só Jesus para dar graça, né? Mas existe uma coisa: cuidado. Porque mesmo ele não merecendo a gente ter graça com ele, é responsabilidade. As nossas palavras precisam tomar cuidado, porque Deus não quer saber. Porque é Deus que põe, é Deus que tira. Lembra de Moisés? Chegou Miriam e Arão. Miriam e Arão era quem? Irmãos de Moisés. Chegaram e começaram a dizer: por que ele casou com essa mulher cuxita, que era da Etiópia? Por quê? Por que não casou da nossa turma? Só fala no versículo 1 de Números capítulo 12. Quando passou para frente, eles começaram a falar assim: por que Deus fala só com ele e não fala com a gente? Quem que Moisés pensa que ele é? Pensa que é melhor do que todo mundo? Moisés está pensando que ele é o tal? E aí Deus olha e fala assim: ei, vou dar uma resposta para vocês. Irmão, cuidado, porque com quem, não é só comigo não, meu irmão. É com qualquer pastor, com qualquer líder. Quem coloca aqui em cima é Deus. Então eu mando um recado para muita gente. Tem alguém querendo meu lugar, vai orar. Porque só tem um que pode me tirar daqui, chama Deus. E ele pode tirar de duas formas: ou me levando para outro lugar, ou me matando. Aí, meu irmão, é coisa dele, ele se vira para lá. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque as consequências daquilo que falamos é seríssimos. E aí a Bíblia diz que Miriam e Arão falaram tão mal de Moisés, mas tão mal. Moisés era o líder. Falaram mal, meu irmão. A Bíblia estava dizendo que a lei dizia que ele tinha que casar sim com pessoas da mesma terra. Ele não podia ter ido lá, mas ele foi. Aí entra um detalhe que eu aprendo muito bem. Gente, eu fico olhando, se tem alguém que pode corrigir, que pode trazer a responsabilidade, chama-se Deus, porque é Ele que colocou, é Ele que vai tirar. E aí a Bíblia diz que eles falaram mal, questionaram e tal. Deus se irou. Fala comigo: Deus ficou irado. Você quer ver Deus ficar irado, meu irmão? É você falar de um ungido dele. Agora deixa eu te falar uma coisa: ungido de Deus não é só eu que sou o pastor que não. A responsabilidade é minha, é maior. Porque a Bíblia diz: olha, não quereis vós ser muitos mestres. Porque o juízo é maior. Mas ungido de Deus somos todos nós. Você é sacerdote, meu irmão. Você é sacerdotisa, minha irmã. Você tem compromisso, responsabilidade. Não é qualquer um que vai ficar falando de você e Deus vai achar que está tudo bem. Vai não. Aí a Bíblia diz que Deus chama Arão e Miriam e diz aqui: quem vocês pensam que vocês é? Porque Moisés, Deus, o Senhor só fala com ele. Deus chamou e disse assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Se existir profeta em Israel, eu faço ele dormir, dou um sonho e ele interpreta do jeito que ele quiser. Agora, com Moisés é diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: existe diferença, irmão.
Nós usamos, as pessoas usam uma expressão, e quem pensa que somos todo mundo igual. Não é todo mundo igual não, irmão. Não é todo mundo igual não. Não é assim não. Cuidado. Cuidado. Que a Bíblia diz que Deus irou-se. Deus ficou irado. E a Bíblia diz que Deus jogou sobre eles a lepra. Deus virou as costas e soprou sobre eles. Agora presta atenção no detalhe do texto. Depois você lê em casa Números capítulo 12. A Bíblia diz que Miriam ficou leprosa, mas Arão não ficou não. Olha para o seu vizinho aí e fala assim, será por quê? A Bíblia diz que a Miriam ficou leprosa, 7 dias afastada, depois da palavra, e Arão não ficou leproso. Quem era Arão, irmão? O sacerdote. Deus não vai amaldiçoar aquilo que Ele abençoou, Ele não vai contra os seus princípios, mas cedo ou mais tarde a cobrança vem. Tem gente que usa a expressão de eu sou líder também dentro da igreja, então eu tenho direito de falar. Tem não. Que é isso, pastor? Sério? Tem não, irmão? Ninguém tem. Pastor, por que o senhor está falando isso? É uma indireta? Não, é direta mesmo, é diretas já. Tem não. A Bíblia diz que Deus então chamou Arão e disse assim, Arão, você está caído. Você sabia que tem muito líder caído? Está dentro da igreja, profetizando, cantando, levantando a mão, e fazendo estardalhaço, mas está caído. A Bíblia diz que Deus chamou e falou assim, Moisés, Arão está caído, mas ele é líder. Eu coloquei uma couraça nele, uma responsabilidade nele, eu coloquei um peitoral de juízo nele. Moisés, faz algo, manda trazer as varas. Arão trouxe a dele também. E a Bíblia diz que a única vara que floresceu foi de quem? De Arão. O que Deus estava fazendo, irmão? Restaurando Arão. Deus disse assim, olha, lá ele pecou, porque ele falou mal. Aqui eu estou restaurando. Mas não pensa que as coisas ficam ao léu. Mais cedo ou mais tarde a conta chega. Deus chamou Arão e disse assim, Arão, pega seu filho Eleazar, sobe para o monte. Dizia, para quê? Ele vai, ele foi. Quando chegou lá, Deus deixou bem claro, Arão, tira suas roupas. Oh, Deus, sim, tira suas roupas. Ele tirou. Deus falou assim, tira a estola sacerdotal. Ele tirou. Deus disse para ele, veste no seu filho. Ele foi lá e vestiu a roupa dele no filho. Coloca a estola sacerdotal nele. Quando ele colocou a estola sacerdotal em Eleazar, o seu filho, caiu morto. Pastor, por quê? Porque ele tinha passado agora a responsabilidade, aquilo que Deus tinha entregue nas suas mãos, ele tinha passado para o filho. Meu irmão, tomemos muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque a gente pode pagar um preço tão caro que você não tem noção. E sabe o que mais me choca? E eu vou terminar. É que o apóstolo Paulo nos alertou sobre isso num dia tão importante que é o dia da ceia. Ele diz assim, é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Meus irmãos, a Bíblia é rica em advertência na área da língua. Agora existe uma coisa. O apóstolo Paulo diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem. Conheço uma igreja em Betim.
700 e tantos membros, por causa da língua de muitos. No local hoje, não existe mais a igreja. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer, meu irmão, que eu estou alertando você, membro dessa igreja, estou alertando você dentro da palavra, porque eu tenho feito uma oração para Deus. Deus, antes que incendeiam a floresta, bota fogo neles, queima, arranca. Deixa eu te falar uma coisa a mais. O apóstolo Paulo deixa bem claro, e ele disse assim, com aqueles que são, ele usa umas palavras mais difíceis, mas eu vou usar as palavras populares. Ele diz assim: com o que rouba, com o que fala mal, com o fofoqueiro, com o adúltero, com o mentiroso, com o falsificador, com o que compra e não paga, com o que fala que vai fazer e não faz, palavra mentirosa, tantas outras coisas mais. Ele diz assim: com esses tais, não assentais nem para comer, afastai deles. Posso falar uma palavra aqui, irmão, para mim terminar? Sabe por que existe fofoqueiro? A culpa não é do fofoqueiro, é porque ele é fofoqueiro mesmo, safado, sem vergonha. Mas sabe de quem é a culpa? É de quem ouve. Só existe fofoqueiro porque alguém ouve. Pare de ouvir. Corta. Sai fora. Mas é meu amigo. Mentira. É minha amiga. Mentira. Seu amigo, sua amiga, te ama. E o apóstolo Paulo diz que quem ama não fala mal. Posso ouvir um amém, gente? Vou terminar com o texto que iniciei, para passar um doce na sua boca. Pastor, o senhor pegou pesado hoje. Irmão, eu não vou, me desculpa a expressão, eu não vou levar ninguém nas minhas costas. Porque a Bíblia diz que eu tenho que dar conta daqueles que Deus me confiou. E eu não vou levar ninguém nas minhas costas não, meu irmão. Vai por conta própria sua para o céu, ou para o inferno. A escolha é sua. A minha responsabilidade é grande, gente. Além de ficar tomando burdoada de nego que fica conversando fiado, fofoqueiro, eu não posso nem trocar de carro que eles falam mal. Eu não posso nem cortar o cabelo. Eu brinquei aqui com o Ian mesmo. Se corta, se rapar a cabeça, se deixar a barba, tá, e fala mal. Além de aguentar todas essas buchas, eu ainda vou ter que prestar conta desse miserável para Deus. Tem hora que eu penso e falo assim: Deus, o senhor é injusto demais. Deus, me desculpa, Deus, mas isso aí é injustiça. O cara está metendo o pau em mim, falando mal, e o senhor ainda vai me cobrar a alma desse miserável. Mas Deus olha e fala assim: eu te chamei foi para isso. Eu te chamei foi para aguentar isso mesmo. Meu irmão, casco de pastor é igual de tartaruga. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi algo. Pastor é igualzinho omelete. Já viu? O ovo frito, irmão, você pega um ovo, você frita, só você que come, verdade ou não é? Fica desse tamanhozinho assim, dependendo de quem frita, dá umas aberturinhas nele, fica maior um pouquinho. O omelete, se você fritar, fazer um omelete com um ovo só, dá para 2 pessoas comer. O ovo frito não.
Agora, o que faz o omelete crescer? Donas de casa aí, lá na lanchonete da nossa irmã, lá faz um omelete maravilhoso, né? O que faz o omelete crescer? Bater. Oh, gente! Eu estou em fase de crescimento, louva a Deus por isso. Gente, a gente vai crescer. Olha para o teu irmão e fala assim: não esquenta a cabeça não, irmão. Não, pelo amor de Deus, vira para ele e fala assim: não esquenta a cabeça não. Fala com ele assim: está apanhando? Se prepara para crescer. Quanto mais bate meu irmão, mais vai crescendo. Mais vai crescendo. Gente, deixa bater. Agora, a Bíblia diz assim: seja crente. É sim, sim, não, não. A gente precisa ser. Gente, eu saí 600 quilômetros, não vim aqui à toa não. Não estou aqui à toa não. Agora, se prepare, porque a gente a partir de hoje é o omeletezinho. Alguém vai bater, mas a gente está crescendo. Levante uma de suas mãos. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, quero deixar eles no teu altar. Quero, ó Deus, abençoá-los de uma forma toda especial. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os leve em paz e em segurança para os seus lares, no nome de Jesus. Amém.